Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um react do Dr. Rodrigo Silva falando a respeito da grande prostituta de Apocalipse 17. Então, quem é a grande prostituta? Vamos ver. Então, no vídeo aqui, ele já logo deixa claro, né? Na segunda pergunta. Quem é a grande prostituta de Apocalipse 17, que é o tema do podcast? Reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram. Então, os reis da terra se prostituíram e se embriagaram com ela. Então, a pergunta que nós temos que fazer, de quem que está sendo falado? Então, quando nós vamos voltar para a Bíblia, né, eu convido você que já leu a Bíblia ou que é estudante da Bíblia, você sabe que Deus, o que mais Deus reclamou, o que Deus mais falou no Antigo Testamento foi sobre a idolatria de Israel, que eles estavam se comportando como uma meretriz, como uma prostituta. Então nós podemos ver na Bíblia, nos 3 primeiros capítulos de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías e Ezequiel, que o contexto é sobre Israel. Quando se fala de prostituição na Bíblia, quando Deus reclama da prostituição, está falando a respeito de Israel. Nós podemos ler aqui no capítulo 2, vou mostrar para vocês. Aqui no capítulo 2 de Jeremias, por exemplo, diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembra-te de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Nós podemos ver claramente aqui que faz uma alusão ao deserto. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem muitos simbolismos em Apocalipse que as pessoas querem dizer que é para a Igreja Católica. Porém, nós temos que observar o Antigo Testamento, certo? Então, quando não há nenhum versículo bíblico no Antigo Testamento, aí nós vamos reportar os simbolismos. Por exemplo, nós temos as parábolas que falam de cultura judaica, mas nós temos claramente versículos apontando para o Antigo Testamento. Então, nós podemos ter aqui no capítulo 3, por exemplo, aqui, ó, levanta os teus olhos e altos e vê, onde não te prostituístes, nos caminhos te assentava para eles como o árabe no deserto, assim profanestes a terra com as suas fornicações e com a tua malícia. Né? Mas vamos continuar o texto aqui para a gente poder ver mais. Bonzinho da sua prostituição. Deixa eu segurar um pouquinho. Tá. Para tudo. Igual falava que o João Kleber. João Kleber. Né? Para tudo. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, nós deixamos a mulher no deserto. O dragão não pôde ir, ele enviou a besta. Certo. Que a besta tem autoridade lá. Que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. Beleza. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou, vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? Aí diz assim, o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde está o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ok, vamos dar uma parada aqui, porque ele está falando que a cor das vestes da mulher eram de cor escarlata, e também vai dizer a palavra também, e vai mencionar púrpura. Essas são as cores das vestes dos sacerdotes. Se você abrir a Bíblia, que é no livro de Êxodo e no livro de Levítico, nós vamos encontrar na Bíblia, né, e eu vou deixar o texto aqui para você, onde fala, você pode acompanhar aqui na tela, você vai ver que é exatamente as vestes dos sacerdotes. Mas vamos continuar aqui. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão... Enfeitado de pedras preciosas. O texto de Levítico deixa claro que as vestes do sumo sacerdote haviam 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. E havia ouro que segurava isso tudo. Inclusive a própria coroa do sacerdote, ela era feita de ouro puro. Então, e vem falando aqui de taça. Taça é um dos utensílios que havia dentro do templo, certo? Ou dentro do tabernáculo. Então, esses utensílios de ouro que é mencionados em Apocalipse, eles são os mesmos utensílios usados pelos levitas no serviço do templo.
Um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério: Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada. Babilônia, a grande, a mãe das prostituições sobre a terra. É interessante que esse versículo de Apocalipse, que João está tendo a revelação, é um Ctrl-C, um Ctrl-V do que está no Antigo Testamento. Quer ver? Olha só o que está escrito aqui, ó. Vou deixar aqui para você. Jeremias capítulo 3, verso 3, olha, está escrito aqui, ó. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu, olha só o que está escrito isso aqui, ó. Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. É Ctrl-C, Ctrl-V, meu amigo. Entendeu? Está falando aqui de quem? Está falando de Israel. Basta ler Jeremias capítulo 1, 2, 3, 4. É só ler a Bíblia toda. Inclusive os 3 primeiros capítulos, como eu falei, dos profetas maiores. E os profetas menores o tempo todo criticando Israel, principalmente Jerusalém, por se comportar como uma prostituta. Então, não é a Igreja Católica. Entendeu? Nós não podemos pegar apenas simbolismos e apontar para a Igreja Católica apenas porque simbolismos parecem com os simbolismos usados hoje. Nós temos que observar o que foi escrito no Antigo Testamento, certo? E o Antigo Testamento aponta, a própria palavra diz em Hebreus, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras daquilo que havia de vir. Então, os simbolismos aqui, eles são simbolismos de Israel, não são simbolismos para a Igreja Católica, correto? Vamos ver o que mais ele diz aqui. Com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando... Embriagada com o sangue dos santos. O que Jesus disse? Que era necessário ele ir para Jerusalém para que nenhum profeta morresse fora de Jerusalém, gente. Meu Deus do céu, a gente fica procurando chifres em cabeça de cavalo. A Bíblia está falando claramente que se trata de Jerusalém. A grande prostituta de Apocalipse 17 é Jerusalém. Agora vamos ler o texto aqui, ó. Jeremias capítulo 3, verso 34. Vou deixar aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Jeremias 3, 34, né? Vamos ver se ele diz mais alguma coisa aqui. Lembrando que o testemunho de Jesus está falando aqui dos santos, que são os cristãos a partir do Novo Testamento também. Tá? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele termina dizendo assim, admirei com grande espanto. Por quê? Porque aquela mulher que antes era a virgem, que aparece no capítulo 12, que é perseguida, ela está se transformando numa perseguidora. Né? Nós estamos... Israel está passando por uma transformação em que Israel deixa de ser aquela virgem pura que deu origem ao Messias, né, para se transformar numa prostituta, que é o que está acontecendo com Israel até nos dias de hoje. Israel, em um ano, teve 3 eleições. E como lá reina, não existe reinado e nem presidencialismo como o Brasil tem, lá é o primeiro-ministro, é o parlamentarismo, houve 3 eleições e só conseguiram ganhar na 3ª eleição. Eles mesmos não estão sabendo votar. Né? E mesmo assim, o Benjamin Netanyahu, que assumiu as cadeiras, ele teve que fazer um acordo com o Benjamin Gantz, que era o seu principal concorrente, e isso houve consequências. E quais que foram as consequências? Tiveram que ceder cadeiras árabes para que o parlamento tomasse conta. Então, a partir de agora, Israel também tem influência árabe em suas decisões políticas. Ainda que seja minoria, existem essas decisões. Então, Israel está caminhando para se transformar na grande meretriz de Apocalipse 17. Gostou? Curta e compartilhe.